Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. A Alemanha prorroga lockdown até o dia 7 de março de 2021 para conter a propagação da Covid-19. Câmara aprova projeto que pune destruição de insumos usados no combate à pandemia da Covid-19. China proíbe Serviço Mundial da BBC por grave violação de diretivas oficiais. Homem sem CNH é preso ao ser flagrado embriagado dirigindo carro sem volante em Santa Catarina. Cubanos são resgatados de ilha deserta nas Bahamas depois de mais de um mês naufragados. Fernando Alonso sofre acidente de bicicleta na Suíça e tem suspeita de fraturas. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. O governo da Alemanha anunciou ontem que vai estender o lockdown imposto em todo o país até pelo menos o dia 7 de março de 2021. A medida visa conter a propagação de novas variantes da Covid-19. Essa é a terceira vez seguida que o país muda a data final do confinamento imposto durante a nova onda da pandemia do coronavírus no continente europeu. Com a prorrogação do confinamento, permanecem fechados bares, restaurantes, hotéis, academias de ginástica, cinemas, teatros e comércio não essencial. Segundo o plano de reabertura definido pela chanceler alemã Angela Merkel, é preciso que o número semanal de infecções caia para 35 a cada 100 mil habitantes para que se avalie a volta das atividades. Atualmente essa taxa está em 68 infectados a cada 100 mil habitantes, número bastante inferior aos 200 por 100 mil registrados no fim de dezembro do ano passado. O governo anunciou também que a prioridade da reabertura estará nas creches e escolas, que poderão voltar a funcionar antes mesmo do prazo determinado. Salões de beleza também poderão ser reabertos antes deste prazo. A previsão do governo é que esse tipo de estabelecimento possa voltar a funcionar no dia 1º de março de 2021. No fim de janeiro desse ano, a Alemanha proibiu a entrada de viajantes com origem no Brasil para tentar conter a nova variante do coronavírus. A medida também foi aplicada a pessoas que estiverem recentemente na África do Sul, em Portugal, Reino Unido, Irlanda e inicialmente está válida até o dia 17 de fevereiro. A Alemanha está sob intenso confinamento desde novembro do ano passado com uma segunda onda do coronavírus muito pior e mais longa do que a primeira. O número de casos registrados da doença passa dos 2.300.000 no país e as mortes por Covid-19 já são mais de 63.200 no país alemão. Bom, vamos à próxima notícia. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que prevê até 5 anos de prisão para quem destruir, inutilizar ou deteriorar vacinas, insumos ou qualquer outro bem destinado ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. O projeto vai agora para o Senado. O Código Penal já estabelece multa e detenção de 6 meses a 3 anos para casos de dano qualificado. Essa modalidade de crime se aplica a casos em que o dano ou avaria a bem de terceiros é cometido com violência ou uso de inflamáveis, por exemplo. O projeto aprovado de autoria do deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, inclui no rol de danos qualificados a destruição de bens voltados ao combate à pandemia do coronavírus. O texto acrescenta dispositivo do Código Penal para estabelecer que a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa se a coisa destruída, inutilizada ou deteriorizada for vacina, insumo ou qualquer outro bem destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública se o fato não constitui crime mais grave. O relator do projeto, deputado Marcelo Bertaioli, do PSD de São Paulo, afirmou em seu parecer que as comunidades nacional e internacional fazem um imenso esforço em busca de vacinas e insumos. Por isso, segundo o parlamentar, o crime ganha contornos mais graves, uma vez que os materiais se destinam à preservação da vida e da saúde da população. Bom, vamos à próxima notícia. A agência chinesa dos meios de comunicação anunciou hoje a proibição do Serviço Mundial da BBC por grave violação das diretrizes oficiais sobre a cobertura jornalística desse país.
A emissora britânica havia emitido em 3 de fevereiro um relatório contendo testemunhos chocantes de tortura e violência sexual contra mulheres uigures em campos de detenção chineses. O serviço de notícias da emissora britânica violou a exigência de que o jornalismo seja verdadeiro e justo e também de não prejudicar os interesses nacionais da China, segundo explicou a agência que administra a imprensa, a TV e a rádio. Por isso, a agência não permite que a BBC continue retransmitindo na China e não aceita a renovação de sua permissão anual. O governo britânico, por sua vez, qualificou a proibição chinesa como um atentado inaceitável à liberdade de imprensa. Há uma semana, em 4 de fevereiro, o órgão que regulamenta a mídia do Reino Unido tirou a licença de um canal de TV chinês depois de ter concluído que o Partido Comunista Chinês é o maior responsável pelo conteúdo editorial. O canal de TV em questão é o China Global Television, a agência que concluiu que é uma rede controlada pelo Partido Comunista Chinês foi a Ofcom. Minutos após o comunicado da Ofcom, a China disse que apresentou à BBC reclamações sobre a cobertura de notícias falsas da Covid-19 e pediu à emissora que se desculpasse publicamente. Bom, vamos à próxima notícia. Um motorista foi preso após ser flagrado embriagado conduzindo um Fusca sem o volante. O caso ocorreu em São Miguel do Oeste na noite do último sábado e foi divulgado ontem à noite pela Polícia Militar. O homem informou aos policiais que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. O carro também estava com os pneus carecas e com os faróis apagados, circulando na rua 15 de novembro, no centro da cidade. A abordagem ocorreu durante uma ronda na região. Segundo a polícia, o homem quase bateu em uma motocicleta. O homem, que não teve a identidade e idade reveladas, tinha forte odor etílico e estava com a fala alterada, segundo a PM. O teste do bafômetro foi realizado e constatou que havia 0,94 mg de álcool no sangue. Ele foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à delegacia. O Fusca foi apreendido. Há menos de uma semana, outra infração de trânsito chamou também a atenção de policiais na região oeste de Santa Catarina. Um carro de passeio com capacidade para 5 pessoas foi flagrado com 11, entre elas crianças, transitando por uma rodovia. No veículo ainda havia mudanças na família, incluindo colchões. Bom, vamos à próxima notícia. A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou na última terça-feira 3 cubanos que ficaram naufragados por 33 dias no Caio de Anguilha, uma pequena ilha deserta nas Bahamas. 2 homens e uma mulher sobreviveram por mais de um mês em um abrigo improvisado com ionas e se alimentando principalmente de coco verde, é um abrigo improvisado com lonas, que era coletado na ilha. A Guarda Costeira informou a um jornal da Flórida que eles relataram também ter comido conchas e ratos que acharam no local. Eles foram avistados pedindo ajuda na última segunda-feira por uma patrulha de rotina e disseram às autoridades americanas em um comunicado. Os agentes arremessaram água, comida e um rádio para comunicação com os náufragos, mas o resgate mesmo só aconteceu no dia seguinte por conta das más condições do tempo. A embarcação em que eles estavam foi afundada por conta do mar revolto e os 3 precisaram nadar até a ilha deserta. Eles foram encaminhados para um hospital da Flórida e não apresentavam ferimentos graves. Bom, vamos à próxima notícia. O bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, sofreu um acidente de bicicleta hoje em Lugano, na Suíça. O piloto da Alpine foi atendido rapidamente e foi levado para um hospital da região. Há suspeita de fratura, segundo o site italiano La Gazzetta dello Sport. Ainda segundo a publicação, o espanhol teria sido atropelado. Alonso estava treinando como parte da preparação para o campeonato. Ele sempre foi praticante de ciclismo. A equipe Alpine confirmou essa informação em nota. E ainda não se sabe se as lesões sofridas no acidente impedirão o piloto de ir ao Bahrein e participar da pré-temporada no começo de março e da primeira corrida do campeonato no mesmo país daqui a 6 fins de semana. Aos 39 anos, Fernando Alonso anunciou seu retorno à Fórmula 1 no ano passado pela Alpine, que é a antiga Renault, para ocupar a vaga do australiano Daniel Ricciardo, que foi para a McLaren.
O espanhol Fernando Alonso não corre desde o fim de 2018, quando estava na McLaren. Ainda não há informações sobre um possível substituto de Fernando Alonso, mas o chinês Guan Yu Zhou, que disputou a Fórmula 2 no ano passado, tem os pontos da superlicença, que é o documento exigido para um piloto participar de corridas da Fórmula 1 e é contratado pela equipe. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã, na sexta-feira, em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!